O ano é 2045. O mundo observa com a respiração presa. As tensões estão no limite. Arsenais nucleares estão prontos. O relógio do juízo final se aproxima da meia-noite. Podemos nos afastar do abismo? O mundo prendia a respiração, à beira da aniquilação. As sementes do conflito foram plantadas há muito tempo. A escassez de recursos alimentou a competição e a desconfiança entre as nações. O nacionalismo ressurgiu, criando divisões em todo o globo. Ideologias políticas se chocaram, empurrando o mundo para o precipício. As linhas de batalha foram traçadas, gravadas no medo e no ressentimento. Começou sutilmente, uma série de ataques cibernéticos aparentemente isolados. Redes elétricas caíram, mergulhando cidades na escuridão. Redes de comunicação entraram em colapso, semeando confusão e pânico. Sistemas financeiros congelaram, varrendo fortunas e paralisando economias. O inimigo era invisível, sua arma preferida, a própria informação. O reino digital, antes um domínio de inovação e conexão, transformou-se em um campo de batalha, onde atores anônimos travavam uma guerra silenciosa. A infraestrutura crítica, a espinha dorsal da sociedade moderna, mostrou-se terrivelmente vulnerável a esses ataques insidiosos. Governos lutavam para responder, mas o inimigo estava sempre um passo à frente, explorando vulnerabilidades mais rápido do que elas poderiam ser corrigidas. O medo e a paranoia se espalharam como fogo, alimentados pela mão invisível que manipulava o mundo digital. A confiança se esvaiu, substituída pela suspeita e pela constatação assustadora de que, na era digital, nenhum lugar era seguro. Com o reino digital em caos, a guerra convencional explodiu. Mísseis hipersônicos cruzavam os céus, deixando rastros de fogo e destruição. Drones autônomos caçavam seus alvos implacavelmente. Soldados robotizados marchavam pelos campos de batalha. Era uma nova era de guerra, travada na velocidade da luz. A linha entre homem e máquina se confundia. Algoritmos ditavam a vida e a morte com eficiência fria. Seção 5. Holocausto nuclear. O dia em que o mundo ardeu. O impensável aconteceu. Armas nucleares, por muito tempo vistas como dissuasão, foram desencadeadas. Nuvens em forma de cogumelo, arautos da morte, ergueram-se sobre as cidades, lançando um brilho sinistro sobre o planeta. O mundo assistiu horrorizado enquanto a civilização oscilava à beira da aniquilação. O dia em que o mundo ardeu havia chegado. O clarão ofuscante, o calor abrasador, o rugido ensurdecedor. Era uma sinfonia de destruição como nada que a humanidade jamais havia testemunhado. Cidades, outrora vibrantes centros de vida, foram reduzidas a crateras fumegantes em um instante. Os sortudos morreram instantaneamente, vaporizados num piscar de olhos. Os azarados enfrentaram uma morte lenta e agonizante pela doença da radiação. O próprio ar tornou-se tóxico, contaminado por precipitação radioativa que se espalhou pelo globo com o vento. O sol, antes fonte de vida e calor, agora lançava um brilho doentio e pálido através da atmosfera saturada de poeira. Seção 6. Chuva radioativa. As consequências catastróficas. Após a tempestade de fogo nuclear, o mundo era um deserto. A precipitação radioativa tomava os céus, envenenando o ar e a água. Sobreviventes emergiam dos abrigos apenas para encontrar um mundo devastado pela destruição. Os sortudos morreram rapidamente. O resto enfrentou uma morte lenta e agonizante. Os sortudos, diziam, foram aqueles que morreram na explosão inicial. Para os sobreviventes, um inferno diferente os aguardava. Um mundo envolto em cinzas e sombras, onde o sol era uma lembrança fraca e malévola. Um mundo onde o próprio ar que respiravam, a água que ansiavam, era um assassino silencioso, corroendo lentamente seus corpos de dentro para fora. Os sortudos morreram rapidamente, seus corpos devastados pela doença da radiação. Os azarados perambulavam, a pele descascando, os cabelos caindo, os órgãos lentamente parando de funcionar.
Os sortudos escaparam dos horrores do novo mundo, um mundo onde cada respiração era uma vitória, cada nascer do sol, um lembrete do que havia sido perdido. Seção 7. Um mundo em ruínas. O custo humano da guerra. A guerra havia remodelado o planeta. Fronteiras foram redesenhadas, não por diplomatas, mas por bombas. Milhões, talvez bilhões, estavam mortos. Aqueles que restaram tiveram que juntar os pedaços de um mundo destruído. O custo humano da guerra era imensurável. Os sobreviventes, assombrados pelos fantasmas do passado, lutavam para reconstruírem um mundo despojado. Famílias foram dilaceradas, seus entes queridos perdidos nas chamas ou espalhados pelos ventos. Os laços de comunidade, antes uma fonte de força e apoio, foram desgastados, testados pela luta pela sobrevivência. A guerra havia deixado sua marca não apenas na terra, mas nas almas de seus sobreviventes. As cicatrizes eram profundas, gravadas em trauma e perda. O mundo que eles conheceram, o mundo que eles construíram, havia desaparecido, substituído por uma paisagem desolada de escombro e cinza. Seção 8. A luta pela sobrevivência. A última resistência da humanidade. Cada dia era uma luta pela sobrevivência. Alimentos e água eram escassos, disputados com uma ferocidade nascida do desespero. No entanto, mesmo nos momentos mais sombrios, o espírito humano resistiu. Ainda havia aqueles que se agarravam à esperança. Seção 9. Renascendo das cinzas. O longo caminho para a recuperação. Lentamente, dolorosamente, a vida começou a retornar à terra devastada. Das cinzas da destruição, novas comunidades surgiram. Os sobreviventes, unidos pela perda compartilhada e pela determinação de reconstruir, começaram de novo. O caminho a seguir era longo e árduo, mas os primeiros passos hesitantes em direção à recuperação haviam sido dados. As sementes de uma nova sociedade foram plantadas. Uma sociedade baseada na cooperação e na compreensão de que a busca pela paz superava o fascínio do conflito. As lições aprendidas com as cinzas da guerra eram profundas, um lembrete severo da fragilidade da civilização e da importância de proteger a paz. Seção 10. Lições aprendidas. A importância da paz. A guerra havia sido uma professora brutal, mas suas lições estavam gravadas nos corações de todos que sobreviveram. A futilidade do conflito, as consequências devastadoras do ódio e da divisão eram impossíveis de ignorar. Das cinzas da destruição veio uma nova apreciação pela paz e a determinação de garantir que tais horrores nunca se repetissem. O mundo que eles reconstruíram era diferente. Fronteiras eram menos importantes. A cooperação, não a competição, tornou-se o princípio norteador. Eles sabiam que a única maneira de evitar que a história se repetisse era aprender com seus erros. A busca pela paz, eles perceberam, não era um esforço passivo, mas uma escolha ativa que exigia vigilância constante e um compromisso com a compreensão e a empatia. Seção 11. Um vislumbre de esperança. Um futuro livre da guerra. O futuro permanecia incerto, mas pela primeira vez em décadas, havia um vislumbre de esperança. O espírito humano, embora ferido e machucado, não havia sido quebrado. Das cinzas da destruição, uma nova geração emergiu, determinada a construir um mundo melhor, um mundo onde os horrores da guerra eram uma lembrança distante. O sonho de um futuro livre da guerra continuava vivo. O caminho a seguir seria repleto de desafios, sem dúvida, mas os sobreviventes carregavam consigo a sabedoria conquistada com dificuldade de que a paz, por mais frágil que seja, era o único caminho que valia a pena seguir. O sonho de um mundo sem guerra, antes uma utopia distante, agora parecia ao alcance, alimentado pela vontade coletiva de uma espécie que olhou para o abismo e emergiu, marcada, mas não quebrada, determinada a forjar um futuro mais brilhante.